O Banco Central divulgou hoje a prévia do crescimento da economia brasileira em fevereiro. Os índices ficaram acima do esperado pelo mercado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado a prévia do Produto Interno Bruto do país, avançou 3,32% na série livre de efeitos sazonais. E em janeiro ficou praticamente estável, com recuo de 0,09%. Na comparação com fevereiro do ano passado, o indicador do nível de atividade registrou um crescimento de 2,76%. Já no acumulado do primeiro bimestre deste ano, o IBCBR avançou 2,87%. E em 12 meses, até fevereiro, apresentou um crescimento de 3,08%. Segundo o Banco Central, o crescimento do indicador em fevereiro foi o maior desde junho de 2020, quando foi registrada uma alta de 4,86%. Com isso, foi a maior elevação da série histórica em 33 meses. E quem já está conectado aqui com a gente para comentar esse resultado do IBC-BR é o professor da Faculdade de Economia da USP, o Celso Grizzi. Professor, quais são os principais fatores que impactaram nesse índice aí tão positivo para a economia brasileira em fevereiro, hein? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que estão conosco nessa noite. Olha, o que aconteceu com a economia é um crescimento até inesperado, é uma surpresa. Cresce muito o agronegócio, que já esperávamos, que é a única que não é surpresa, o único crescimento que não é surpresa, mas o setor de serviços cresceu bastante. Junto com isso, cresceu também o setor extrativista, a indústria extrativa também cresceu muito. Para ainda nossa alegria, também cresceu o consumo das famílias, o que sustenta o rendimento e o consumo, não é? A demanda, força a demanda. Então, nós tivemos alguns elementos que cresceram vigorosamente, produzindo essa estimativa do PIB de 3 e lá vai fogo. É um crescimento muito grande e inesperado. Isso fez com que o Banco Central, mas os outros agentes econômicos começassem a repensar o crescimento do PIB para esse ano. O próprio Banco Central já está imaginando em 1,2% aquilo que era um crescimento pífio, começa a ganhar cor. Agora, de que forma, professor Celso Grizzi, o crescimento da economia, seja qual país for, né, impacta na política de juros, né? Eu estou fazendo essa pergunta por conta da reunião do Copom, que vai ser já nessa primeira semana de maio, né? Isso sinaliza o quê para o Banco Central? Claro que sim. Impacta vigorosamente. A demanda não deu tréguas. A demanda continua crescendo. As expectativas sobre o consumo também continuam altas. Então, não é garantia, claro, que esse índice vai permanecer durante o ano todo. Esse índice alto desse mês não garante o futuro. Mas, certamente, isso dá o timing em que seria conveniente baixar a taxa de juros. Joga contra a baixa da taxa de juros um resultado como esse, mostrando uma demanda muito ativa, uma economia bastante animada, bastante ativa também, né? Então, do ponto de vista técnico, deveríamos segurar um pouco mais essa baixa da taxa de juros. Mas eu acho que não há clima político e não há condições para que o Banco Central se mantenha numa rivalidade tão grande com o governo central. Agora, Petri, quero observar uma coisa. Pois não. O Banco Central tem razão nas observações que faz e realmente esse amadorismo econômico do professor, do nosso presidente da República e do nosso ministro da Fazenda deve ser, pelo menos, mitigado, porque eles estão com afirmações seríssimas erradas. Só para deixar claro, professor, o senhor está dizendo que esse crescimento da economia poderia estimular a inflação e, nesse sentido, a taxa de juros continuaria ainda alta, é isso, né? Isso. Há uma única coisa que joga a favor, é a queda do dólar, que nos beneficia nas importações.
E Perfeito. talvez essa pressão e o crescimento que está pela série, essa pressão que possa fazer sobre a inflação, talvez consiga ser anunciada. Perfeito. Ô, professor, nós estamos com um problema com a sua conexão aí, não deu para entender esse finalzinho, mas te agradeço muito pela participação, já ficou bastante claro que a reunião do Copom, agora na primeira semana de maio, tem mais um motivo para que a taxa de juros continue pelo menos onde está.